Em Itapetininga, interior de São Paulo, cidade que está a 185 quilômetros da capital, histórias semelhantes para 5 moradores. Em todas elas, a Rádio Novo Tempo fazendo a diferença. Newton voltava do trabalho quando sintonizou a rádio. Gostou do que estava ouvindo, pois se interessa muito pelos assuntos de profecias. A esposa de Newton, Andréia Aparecida dos Santos, fala que o esposo ficou entusiasmado, feliz com a Rádio Novo Tempo e, a partir daí, ouviam sempre. O meu esposo estava voltando para casa do trabalho, no carro, e ele sintonizou a rádio sem querer. E como ele gosta muito do estudo sobre profecias, ele ficou encantado, que nesse dia estava falando sobre as profecias de Daniel. E ele chegou em casa e falou: amor, descobri uma rádio, e você vê a programação que está passando, está falando sobre profecias de Daniel. E daquele dia em diante, nós nunca mais paramos de ouvir a rádio. Era dia e noite a estação ligada em casa, e isso fez com que a gente conhecesse mais a Igreja Adventista, e foi quando então a gente começou a frequentar. Andréia lembra como foi a primeira vez que foi à igreja. E perto de casa tinha uma, mas nós não fomos naquela, viemos na da Vila Rio Branco. E nesse dia estava começando o estudo Noites de Esperança. Nesse dia nós começamos a frequentar e não paramos mais. Aí no dia 18 de setembro de 2010 eu fui batizada. O meu esposo não ainda, porque ele está com problema devido ao trabalho. Mas logo em breve ele também estará descendo as águas batismais. E sempre que ela fala, ela valoriza a Rádio Novo Tempo. É uma rádio abençoada e que está fazendo toda a diferença na vida de muitas pessoas. Com o casal Mazílio Santos e Creuza Rocha, também foi assim. De repente, sintonizaram a Novo Tempo. E começou uma nova realidade. Mazílio Santos conta como foi isto. Então, a gente estava à noite em casa e a gente sintonizou e localizamos a Rádio Novo Tempo. Foi por acaso até. Aí a gente ouvia muito a voz da profecia com o pastor Estina, o pastor Iglesias, e a gente foi se apegando, foi se acostumando naquele horário. Aí a gente passou a ouvir a rádio durante o dia, sintonizar também. A gente ouvia muito os programas da Raquel Wellen. A gente via uma pessoa muito simpática, tinha um carisma muito grande, ela atraía muito a gente. E durante o dia a gente passou a ter um hábito de sintonizar só a Rádio Novo Tempo. E a gente nunca pensava em procurar uma igreja adventista. Aí foi numa semana de oração que estava tendo, até foi no último dia por acaso. Aí nós resolvemos ir até lá, conhecer de perto. Aí a gente foi muito bem acolhido, conhecemos um casal muito simpático que nos ofereceu um curso bíblico. E esse era o meu sonho, porque como fui um católico, eu sempre procurar estudar a Bíblia, mas não conhecia quase nada da Bíblia. E esse casal nos deu um ensino bíblico. E a gente fez um curso bíblico, estamos na igreja até hoje e com a graça de Deus, bem em breve, a gente já está marcando o nosso batismo também, se Deus quiser. E tem mais. Roseli Ferreira Correia acompanhava a programação da Novo Tempo, principalmente os programas da noite. Roseli sempre valorizou a palavra de Deus e queria saber mais. Ela chegou a ser freira, mas carregava consigo o desejo de servir a Deus. Mas um vazio era persistente. Foi aí que ouviu a rádio. Olha, eu não lembro bem que programa que era. Eu lembro que era à noite. E foi a primeira coisa que eu ouvi, foi a música Você é a Coisa Mais Linda de Deus. Era numa noite, eu estava procurando alguma coisa para ouvir no rádio, e aí eu sintonizei nessa canção, e essa música foi tocando no meu coração. Aí eu comecei também a ouvir as pregações dos pastores, e cada vez mais foi entrando no meu coração. E também eu procurava ler a Bíblia, procurava as passagens bíblicas para ver se era de acordo com a Bíblia, principalmente quando falava dos 10 mandamentos. Roseli começou a ouvir as pregações. Ela fala da sua busca por conhecimento bíblico, o seu desejo de saber. Eu era católica e eu fiquei 6 anos no convento, cheguei a ser uma freira, só que aquilo não me satisfazia, porque na verdade a gente não estudava a Bíblia, não tinha aprofundamento bíblico. Deixei o convento por um vazio que eu sentia, porque no momento que eu estava lá, nos 6 anos que eu estava lá, não me preenchiam, faltava alguma coisa. Aí quando eu tomei a decisão de sair,
eu nem contei para minha família. Eu peguei e liguei para minha mãe e falei, eu estou saindo do convento. Na verdade, isso abalou mais a minha família do que a mim mesma. A ex-freira Roseli Ferreira Correia hoje é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Newton, sua esposa Andréia, o casal Mazílio e Creuza, todos frequentam a igreja. E tudo começou ouvindo a Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.